Quer saber quais são os jogos do Urichi Mahjong que valem 2 pontos? Deixa comigo. Mas jogos que valem 2 pontos por si só, porque se você tiver feito Urichi, se você tiver uma trinca de cores ou de Kaze válidos na mão, você já tem um ponto. Porque é importante você saber os jogos que valem 2 pontos. Em alguns lugares se usa o Yakitori, que é esse ícone aqui em cima, que é uma ficha que cada um recebe uma. E ao começo do jogo, você vai ter que fazer um bate de 2 pontos para você poder neutralizar esse Yakitori. E para que serve neutralizar? No jogo de pontos, eu te explico qual é o impacto em pontos que acontece se você terminar toda a partida e você não tiver neutralizado o Yakitori. Por isso é bom você saber quais são os jogos que valem 2 pontos. Com a aula de hoje, você já vai estar apto a poder se divertir e jogar Mahjong com seus amigos e com todo mundo que possa querer se divertir também com você. O importante é saber que esses jogos que eu vou falar valem 2 pontos na regra que eu utilizo junto com a minha família, com meus amigos. Então, dependendo do lugar que você vá, pode ser um pouco diferente. Então sempre é bom perguntar qual é a regra da casa, qual é a regra do clube, do Kaikan, do lugar que você está indo, porque cada coisa pode mudar. Então, vamos lá entender então quais são os jogos do Urichi Mahjong que te garantem 2 pontos. O primeiro exemplo são todos os jogos da aula anterior, que valem 1 ponto, obviamente, combinados com Urichi. Quando você faz o Urichi e você tem um daqueles jogos que vale 1 ponto, você tem 2 pontos na mão. Outro jogo que também vale 2 pontos é se você só tem parzinho. Isso, você não necessariamente precisa de trinca ou sequência. Nesse jogo, especificamente nesse jogo, você só tem parzinhos. O importante é que esse jogo é fechado, óbvio. Porque se você pegar do descarte alheio, você vai ter uma trinca na mesa. Deixou de ser só parzinhos. Esse jogo, você tem só parzinhos até o final do jogo. Outro ponto que também te garante 2 pontos são apenas trincas. Então como funciona esse jogo? Se você só tem trincas na mão, sem Kaze válido, sem cores, também te garante 2 pontos se você bater só com trincas. A única dupla que vai ter vai ser a cabeça. Outro jogo que te garante 2 pontos também é uma combinação. A combinação de não ter pontas no seu jogo e você ficar no bate dos dois lados. Lembra? Na aula anterior eu falei que se você não tiver pontas, você ganha 1 ponto. Se você ficar no bate em uma sequência que bate dos dois lados, também te garante 1 ponto. Então essa combinação vale 2 pontos. Ao invés de ficar na sequência dos dois lados se você não tiver pontas e estiver esperando 5 entre um 4 e um 6, isso é o Kan-U. Lembra? E isso também vale 1 ponto. Então, sem pontas, esperando dos dois lados ou esperando o 5 entre um 4 e um 6 de uma sequência, também são jogos que valem 2 pontos. Um outro jogo bacana também que vale 2 pontos é o Só Pontas. Lembra que eu falei na aula anterior do Só Pontas? Porém, na aula anterior eu falei do Só Pontas aberto. O Só Pontas você pode pegar do descarte alheio à vontade. Mas se você fizer o Só Pontas fechado e não pegar do descarte alheio, ele vale 2 pontos. Só Pontas, lembra? É um jogo feito de 1 e 9. Lembra? Kaze também é ponta. Cores também é ponta. Lembra? Nesse que eu falei anteriormente, sem pontas não tem Kaze nem cor. Não vai errar, hein? Também um outro jogo que vale 2 pontos para você é o 1 ao 9 do mesmo naipe fechado, jogo fechado. Então imagina que você tem o 1 ao 9 do numeral japonês. Se você tem o 1 ao 9 numeral japonês, terminou com qualquer outro jogo aqui para você fazer o bate, mas você está com o seu jogo fechado, você ter o 1 ao 9 do numeral japonês ou de qualquer outro naipe, mas que seja do mesmo naipe, também valem 2 pontos. Um outro jogo que te garante também 2 pontos é o jogo onde você tem 3 sequências de naipes diferentes, mas que seja o mesmo número. Por exemplo, 1, 2, 3 de bambu, 1, 2, 3 de bola, 1, 2, 3 do numeral japonês. Ou 4, 5, 6, 4, 5, 6, ou 7, 8, 9, qualquer sequência. Porém, se as 3 sequências forem dos 3 naipes, um de cada um, isso vai te garantir 2 pontos. Lembrando que é fechado também. Isso só vale fechado, ok? Um outro jogo que também te garante 2 pontos é quando você tem o mesmo naipe, porém a cabeça ela é feita de Kaze ou cores. Esse jogo fechado vale 2 pontos também. E um último exemplo é só um lembrete, para quem não se tocou nas aulas anteriores, que é quando você tem uma trinca do seu Kaze válido, porém você está na posição do Kaze também. Lembra? Quando você é o tom e você está na rodada tom chá, se você é o tom e está na rodada tom chá, você é o tom chá. Então nesse caso, uma trinca do tom vai te valer 2 pontos. Se você for o chá nessa mesma rodada tom chá,
também pode valer 2 pontos, porque você vai ser o chá, tom chá ou tom chá chá.